você? Tá bom? Muito bom vê-los aqui, né? Muito bom. Pessoal, nós vamos usar microfone, porque é ao vivo, então isso está sendo transmitido na TV Câmara, tá? Então as perguntas, tudo a gente vai usar. Tá. Aí a Jaqueline já está lá, leva a mala com as coisinhas que vem. Alô, alô? Deu? Deu para perceber? Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, todas e todos, né? A gente tem muita mulher aqui hoje também, e que bom que tem alguns homens no meio, né? A gente vai percebendo isso, é uma percepção pelos temas, é muito interessante. E que bom que vai misturando um pouco, né? Mas eu sou Nancy Tami, eu estou vereadora e também estou diretora aqui da Escola do Legislativo. Vou falar muito rapidamente do significado desse espaço, mas antes eu queria saber de vocês, quem nunca esteve aqui? Muita gente? Todos os outros já fizeram curso na escola? Não? Não. Tá. Ah, nunca estiveram na Câmara. Quem nunca viu a Câmara Municipal aqui? Tem alguém que nunca tinha entrado? Oh, tem gente. E na Escola do Legislativo, quem nunca tinha vindo? Tá. É bacana que sempre tem gente nova vindo, então eu vou falar muito rapidamente do significado, porque além de vir buscar um conteúdo específico, a gente quer muito que vocês participem na plenitude do que o espaço oferece. E aí, é assim, as escolas, elas não é uma invenção nossa, né? Não é a primeira vez que tem uma escola dentro do Poder Legislativo. A primeira, na verdade, aconteceu lá em Minas Gerais, depois teve um programa mais organizado do Senado. Mas qual era o foco? Treinar os servidores, treinar capacitação interna para exercer melhor, para que esse espaço pudesse ter um atendimento melhor para a população. Só que a população começou a procurar para ter cursos também. Também queriam se capacitar nesses espaços. Aí teve uma mudança da Constituição, isso já na década de 90, né? Constituição 88, então em 90 teve uma mudança e começaram a montar escolas, aí foi também ter a do Congresso, e as câmaras municipais começaram a montar suas escolas. A nossa tinha um decreto de 2014, quando a gente veio para cá, então, aí os 23 eleitos, era uma proposta de ativar esse espaço. Na verdade, eu não sabia nem que tinha o decreto, mas a gente veio assim com a vontade de montar, de fazer acontecer esse espaço, trazendo a população, para a gente ter as discussões, trazer temas relevantes para a sociedade dentro da Câmara Municipal. E aí, sem recurso, mas é claro que envolve investimento, a gente está numa sala que tem energia, que está gravando, né? Mas a gente, todo mundo que vem, como hoje, né, nós estamos recebendo 3 profissionais, vem todo mundo de voluntário. Então, pessoas que vêm assistir, depois colocam algum conteúdo, e às vezes perguntam assim, Nancy, mas qual é a escolaridade que tem que ter? Não tem que ter escolaridade. Você tem que trazer alguma, claro, sabedoria que todo mundo tem, às vezes tem uma vivência no bairro, mas tem pós-doctor, que bom que tem pós-doctor, mas pode misturar também gente com mais escolaridade e com menos, porque cada um traz um conhecimento, e a Câmara, na verdade, o Poder Legislativo, pelo menos deve ser o poder mais próximo da população. E para ser próximo da população, só a estrutura formal, cheia de ritos, não vai aproximar. Né? Então, a gente tem que trazer os conteúdos para a discussão. Que conteúdos? E aí? Tudo interessa? As escolas, elas trabalham principalmente na promoção de cidadania. Nós, aqui na nossa, foi feito um regimento interno, tem todo aí um grupo de normativas para poder acontecer. Afinal, aqui é um institucional, né? Então, é o institucional que está acontecendo. E aí, nós trabalhamos principalmente promover a cidadania, que se tiver que falar uma coisa só, acho que isso já, ainda mais esse momento que a gente vive, né? Promover a cidadania, fortalecer lideranças e também difundir cultura.
Porque se a gente não tem conhecimento, como é o caso daqui de hoje, se bem que significa bem mais que difusão de cultura, e elas vão perceber nas falas de vocês, vocês são ativistas, né? Enfim, se a gente não tiver conhecimento, a gente não se sustenta. Você vai defender e a gente parte para a ignorância, de polarização, né? Com ódio do outro lado, ódio desse lado, mas ninguém entra num diálogo para saber realmente que os espaços públicos, eles têm que atender a todos e a todas. Não é o A, o B, o C, o alto, o baixo, o da zona oeste ou da zona norte, enfim. E, para isso, é preciso diálogo, é preciso compreensão, é preciso respeito. Mais do que concordar com o outro, respeito. Então, esses espaços, eles trazem isso, e conhecimento não se esgota quando elas vêm aqui com tudo que elas aprenderam. E trazem um conhecimento, elas vão sair também com conhecimento de vocês, e conhecimento, quando a gente também entrega alguma coisa, você não perde, né? Ele multiplica. É diferente de bem material, né? Você entrega e fica sem, né? Mas o conhecimento não. Então, assim, sem querer me alongar, eu quero deixar o convite para que qualquer um de vocês, qualquer uma de vocês, possa trazer conteúdos que interessam. Ana, assim, mas eu não sou conhecedora do assunto, mas queria tanto que tivesse assunto. Quem sabe a gente encontra alguém. Mas eu posso participar, mas não tenho conhecimento pleno, eu tenho uma parte. Vamos tentar achar mais alguém. Então, nós temos aí a Fernanda, a Érica, né? A gente tem um grupo que fica aqui todo dia. Vocês vão receber aí nosso e-mail, tem o nosso contato. Nós temos um conselho na escola. Esse conselho, nós tivemos reunião hoje cedo para deliberar as coisas do mês. Então, tem uma representante da USP, um representante da Unimep, que tem todo esse conteúdo também pedagógico. Eles têm a questão da extensão, extensão como prática do dia a dia. Então, eles ajudam a gente a organizar isso que é disposto lá no site da Câmara, o link da escola. Vocês devem ter feito inscrições por lá. Mas essa semana já entram novos conteúdos, porque a gente aprova. Lembrando que a escola para em dezembro e janeiro, mas porque a gente tem relatórios, tem um monte de coisa também para fazer. E esse ano ele está assim lotado, mas a gente está recebendo os conteúdos para fevereiro do ano que vem. Esse ano não tem mais onde colocar, realmente está bastante ativa. E aí, fechando, lembrar para vocês, primeiro, a gente está com o Instagram, agora também, Escola do Legislativo Pira. Então, para quem tem Instagram, é só seguir lá, que tudo que tem de novidade a gente vai pondo. No site da Câmara, então, tem o link também, né, com a programação. Vocês têm uma ficha aí de avaliação. A gente pede muito que vocês entreguem no final, é importante, com as críticas, com as sugestões. Ali, esse espaço é um espaço que a gente conseguiu ano passado, a ideia era essa, cadeira simples, mas que tenha um conforto, que a gente possa fazer roda. Ali tem uma nuvem de palavras, que são as palavras que mais circularam por aqui, e tem uma lousa interativa lá na frente. Importante que pelo menos 1 ou 2 por turma consigam colocar uma frase, uma mensagem, para contagiar as pessoas que entram aqui na Câmara todo dia. Então, fechando aqui e chamando aqui esse time que veio hoje, né, elas trabalham bastante com essa questão de restrições alimentares, estão trazendo esse conteúdo, então, convivendo com restrições alimentares, buscando a inclusão social. É um problema que aumenta, né? Eu acho que é um desafio, não sei se é problema, mas é um desafio que aumenta. E aí nós temos aqui a Heloíse de Souza Milano, a Thalita da Siqueira Campos Teixeira e a Aniele Diniz Ribas. Elas são integrantes do coletivo Acolhimento Alimentar, movimento da sociedade civil organizada para conscientizar a população e instituições governamentais sobre as necessidades alimentares especiais. E o evento está sendo transmitido, então, ao vivo, todo mundo tem que saber isso, né? Canal 8, para quem está assistindo, da NET, 9 da Vivo Fibra e 60.4 em sinal digital. Todos os conteúdos vão para o canal do YouTube, vocês podem buscar lá depois, e elas vão, então, fazer a apresentação e depois uma dinâmica com vocês, né? Até às 4 horas. Aí a gente agradece muito, a gente sabe o quanto que vocês lutam, o quanto vocês ativam, trazem conteúdos para a gente. Muito do que a gente tem feito é porque elas trazem realmente essa contribuição do coletivo. Obrigada, vou estar aqui com vocês hoje, ter esse privilégio. Tá?
Oi, boa tarde para todo mundo. Todo mundo fala oi para a câmera lá, porque a gente está na TV. A gente também não sabia que ia ser ao vivo, então estamos um pouco tímidas. Boa tarde. É um prazer muito grande poder estar nesse espaço, poder estar aqui e poder falar de conscientização a respeito das necessidades alimentares especiais. É uma luta diária para a gente que enfrenta esse problema com os nossos filhos todos os dias. É uma luta de muitas famílias e é uma luta que só tem sentido de ser se for conjunta, porque quem tem restrição precisa do outro, a gente precisa do todo. A gente não tem como a gente caminhar sozinho. Então, eu queria agradecer muito, dizer que esse curso de hoje é a parte 1, né, de um curso que a gente é um trabalho maior que a gente faz. Desde 2017, que a gente procurou a vereadora para trazer a Semana da Conscientização da Alergia Alimentar, que acontece no mês de maio. Então, esse projeto de trazer algumas discussões para a Escola do Legislativo veio da necessidade de continuar o debate ao longo do ano a respeito dessas questões. Então, esse é o primeiro encontro que a gente tem aqui na Escola do Legislativo. Agradecemos muito né, poder ter esse espaço. E o próximo encontro vai ser em novembro, no dia 16 de novembro. Então, para quem tiver interesse em ver a parte 2 e acompanhar e continuar acompanhando, então, eu peço para que vocês já vejam aí, porque acho que tem um papelzinho já falando a data e para vocês poderem já se inscrever, tá bom? Obrigada. Quer falar? Não? Então, eu vou começar aqui uma apresentação que pretendo ser breve, né, para a gente situar o assunto que a gente está trazendo, né, para a gente ter um entendimento assim macro do que é, e conforme a gente vai tendo acesso a esse tipo de espaço, a gente pode ir afunilando a discussão, né? Eu queria só saber quem daqui é pai ou mãe que enfrenta questões de necessidades alimentares especiais dos filhos. Quem é família? Tudo bem? E quem trabalha em escola? Quem são os gestores da alimentação escolar? Tem pessoas que trabalham com a gestão da alimentação escolar e gestão de escola aqui? Tem. E professoras? Muito obrigada, viu, pela participação. De verdade, para a gente é uma honra. Então, eu vou ficar aqui nesse canto, que eu acho que é mais fácil para todo mundo ver. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é o coletivo e como a gente surgiu, né? O coletivo ele é composto hoje por nós três e a Érica, que está viajando, ela está morando fora. Mas a gente surgiu enquanto grupo de pais que a gente estava tentando incluir nossos filhos em uma dada escola. A gente se conheceu por acaso, essas coisas da vida que acontecem. A gente se conheceu nessa escola e a gente começou dentro dessa escola um diálogo sobre inclusão alimentar, porque a gente queria que os nossos filhos pudessem participar plenamente das atividades e, na época, isso não era possível. Então, conforme a gente foi avançando os diálogos dentro da escola, a gente percebeu que era uma questão muito maior, que não cabia só dentro daquela escola, ela tinha que caber dentro de todas as escolas, de toda a cidade e de todas as cidades do Brasil. Então, a gente achou que valia a pena se debruçar sobre esse assunto e procurar o poder público para nos ajudar, né, a ter ferramentas de como fazer a difusão de conhecimento. Então, hoje a gente trabalha assim, de uma forma que a gente tem algumas coisas que a gente posta no Facebook, onde a gente, né, encaminha algumas coisas que a gente acha interessante para a comunidade. E também a gente tem um e-mail onde a gente recebe dúvidas, a gente faz algumas palestras, como está acontecendo hoje, a gente já foi em algumas escolas fazer algumas dinâmicas com os alunos, e também na Semana da Conscientização da Alergia Alimentar, que então, que a gente começou em 2018, foi a primeira vez, e agora em 2019, que estava na segunda edição. Então, aqui a gente tem umas fotos desde o começo, né, que no começo a gente era uma barraca de alimentos especiais, e depois a gente foi ampliando, né, a gente conseguiu fazer algumas dinâmicas em escolas, então a gente tem sido muito bom esse crescimento dentro da cidade e de também poder difundir mais esse conhecimento para todo mundo. Então, aqui tem algumas fotos, né? Então, eu acho que vale a pena a gente começar falando do que a gente sabe.
que a gente sabe? O que vocês sabem sobre inclusão social de quem tem necessidades alimentares especiais? Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito disso? Então, alguém gostaria de expor alguma coisa aqui? Eu acho que vale a pena. Não? Então, quem sabe ao longo todo mundo fica mais desinibido e fala, vamos nos desinibir. Então, vamos partir então do princípio que a gente está no zero, que a gente não sabe nada sobre esse tema para a gente começar a caminhar a partir disso, tá bom? Então, o que são as necessidades alimentares especiais, que é um nome bastante comprido, né? Então, a gente traz aqui uma definição que vem da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né? É uma definição de 2012, que ela diz que essa legislação ela prevê então atenção nutricional aos indivíduos com necessidades alimentares especiais, que são NAE, né? Então, que sejam restritivas ou suplementares, de indivíduos portadores de alteração metabólica ou fisiológica que cause mudanças temporárias ou permanentes, relacionadas à utilização biológica de nutrientes ou à via de consumo alimentar, interal ou parental. Então, esse conjunto de patologias envolve erros inatos do metabolismo, doença celíaca, HIV/AIDS, intolerâncias alimentares, alergias alimentares, transtornos alimentares, prematuridade, nefropatologias. Então, assim, é bastante amplo, né? A gente, nossa, o que eu fiz? Então, é um conceito que engloba muitas coisas, né? Muitos tipos de condição. E o que a gente sabe sobre isso é que, embora sejam condições muito diferentes e cada uma delas requeira uma atenção diferenciada, todas elas acabam afunilando numa questão única, que é necessário fazer restrição de algum tipo de alimento para você ter uma melhor qualidade de vida, né? E o que a gente, o que hoje é bastante difundido e até na comunidade científica é que assim é necessário fazer essa restrição. Então, quando a gente tem uma condição orgânica que determina essa restrição, é muito necessário para este organismo funcionar plenamente. Então, independente se for uma dieta de glúten para fazer exclusão, no caso de uma doença celíaca, independente se for uma restrição de leite ou ovo, no caso de uma alergia ou de uma intolerância alimentar, ou se for na eliminação de açúcar e outras coisas que são necessárias para, então, a gente conseguir controlar um quadro diabético. Então, isso já é um consenso, que é necessário que se faça essa restrição para que a qualidade de vida dessas pessoas seja melhor. E existe também um consenso quanto que, se você não adotar essas medidas, então você vai ter um adoecimento, vai ter agravos dessa condição, você vai ter, então, menor expectativa de vida e, inclusive, em alguns casos, dependendo da gravidade, óbito, né? Quando a gente fala, por exemplo, de anafilaxia, quando uma pessoa que tem anafilaxia, é muito difícil manejar uma anafilaxia, então é necessário que a gente tenha muita percepção de quais são essas condições e como que elas podem ser manejadas. E aí, dentro desse contexto, né, de o que é necessidade alimentar especial, a gente tem assim um número imenso. Se a gente for colocar todas as restrições alimentares que as pessoas precisam fazer, é um número gigante da população que precisa fazer algum tipo de restrição, em maior ou menor grau. Mas não existe um estudo sistematizado sobre isso, né? Cada condição orgânica vai ter lá especialistas naquele determinado assunto que podem ou não fazer essas estimativas, dependendo da prevalência da doença e quanto essa doença é conhecida, dessa condição metabólica, se for. E, então, quando a gente trouxe a questão de englobar o acolhimento alimentar de uma forma geral, foi porque, na nossa concepção enquanto coletivo, era mais fácil a gente falar uma linguagem que poderia ser aplicada para qualquer tipo de restrição. Então, tudo que a gente vai falar aqui, em maior ou menor grau, é possível ser aplicado para qualquer tipo de restrição que qualquer pessoa precise fazer. Então, acho que isso faz com que também a gente crie uma consciência de todas essas entidades que realizam trabalhos específicos para cada condição, que, quando a gente trabalhar junto sobre todas elas, o trabalho acaba sendo mais relevante no sentido de exposição para o público que não tem muito conhecimento sobre esse assunto.
A gente trouxe aqui essa frase, que é uma frase de que quem trabalha com educação conhece, né, do livro da Maria Teresa Mantoan, que fala assim: há diferenças e há igualdades. E nem tudo deve ser igual e nem tudo deve ser diferente. É preciso que tenhamos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. Eu acho que esse é o cerne de toda a nossa discussão, né? É isso que a gente diz quando a gente fala de inclusão social de quem tem uma restrição alimentar especial. A gente, enquanto familiar de pessoas que convivem com problemas de restrição alimentar, a gente sabe que, muitas vezes, o conceito de inclusão é muito difícil para quem nunca ouviu falar sobre isso, né? A gente tem histórias até bizarras sobre quando a gente precisa fazer uma exclusão por conta da saúde, as outras pessoas falarem: mas você está excluindo esse alérgeno, e o meu direito? Cadê meu direito? Né, também, que eu não tenho alergia, mas e meu direito de comer as coisas? Então, assim, a gente precisa fundamentar os conceitos de inclusão para que a gente entenda do que a gente está falando, da onde a gente está partindo. A gente está partindo desse princípio aqui. Toda essa discussão sobre necessidades alimentares especiais, ela tem toda uma problemática que ela envolve, que é no direito humano à alimentação adequada, né? Então, o debate e o aumento do número de casos de necessidades alimentares especiais, que vem aumentando exponencialmente, seja por causa de diabetes, hipertensão, obesidade, ou mesmo por necessidades alimentares especiais de alergia alimentar, e cada vez mais crianças vêm nascendo alérgicas. Então, ela trouxe esse debate à tona sobre o direito humano à alimentação adequada. Então, o que a gente tem, assim, um arcabouço desde 2010, quando a emenda constitucional 64, ela incluiu a alimentação entre os direitos sociais no artigo 6º, né, da Constituição Federal, que ela vai ratificar, então, a concepção da segurança alimentar e nutricional, da SAN, falando que, então, a garantia de direito de acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, econômica e socialmente sustentáveis. Essa inclusão, né, do direito humano à alimentação adequada dentro do artigo 6º da Constituição Federal, ela tem uma implicação grande para quem tem necessidade alimentar especial em dois aspectos básicos. O primeiro é do acesso ao alimento, e o segundo é da segurança nutricional, né, da segurança alimentar. Por quê? Porque o acesso ao alimento especial ainda é muito difícil. E porque a segurança alimentar, no caso de pessoas com necessidades alimentares especiais, ela não engloba só questões de higiene, de preparo, né? Ela envolve ainda a questão do manejo adequado daquele alimento para que ele não tenha alérgenos ou, então, outros ingredientes que possam causar algum tipo de agravo na condição de saúde que determinada pessoa apresenta. Alguém aqui no grupo conhece alguém que tem alguma alergia alimentar, assim, que convive? Ninguém? Alguém conhece? Alguém sabe o que é doença celíaca? Alguém conhece alguém que tem doença celíaca? Sim, eu não sei se vocês estão assim com muita clareza do que a gente está falando, assim, em termos dos impactos com relação a isso, né? Porque a pessoa com, por exemplo, doença celíaca, ela não pode consumir nada que tenha glúten. Mas não só isso, ela não pode ter contato também a nada que contenha glúten. Então, na prática, com relação à segurança alimentar, então, para ela ter uma segurança alimentar, ela precisa consumir, né, ter uma dieta isenta de glúten, mas que agregue, ao mesmo tempo, os alimentos que o glúten, né, os nutrientes que o glúten ofereceria na dieta dela. Então, ela precisa ter um substituto que seja equivalente, para ela ter uma dieta balanceada. Mas, para além disso, a gente tem que cuidar para que esse substituto ele não cause indiretamente nenhum mal a essa pessoa com doença celíaca. Como que ele poderia causar mal? Por exemplo, se a gente tem
uma empresa que fabrica trigo e fabrica aveia. Tá, uma pessoa que é celíaca, a princípio, ela pode consumir aveia, porque a aveia não contém glúten naturalmente. Mas se elas compartilham o mesmo maquinário para fazer o tratamento de separação, ou de moagem, ou ensacamento, se eles compartilham mesmo aquele micropozinho lá, que a gente até conta, quem tem doença celíaca tem até uma contagem dessas partículas por milhão, que chama, desses pozinhos, aquilo lá já ativa e afeta a doença, que é uma doença autoimune. Então, qualquer quantidade ativa e faz um gatilho na doença. Então, é um assunto muito sério, muito delicado, porque não é só, às vezes, garantir o alimento. E, às vezes, não depende só da pessoa que tem a patologia, né, para ela se cuidar sozinha. Porque, às vezes, a gente está aqui nesse ambiente. Se alguém traz, né, a gente que convive, a gente fica bem assim, ansioso em lugar público, ou lugar que tenha muitas pessoas, porque as pessoas, às vezes, tiram pão e começam a comer um pão aqui. Tranquilo, para quem pode comer pão, mas para quem não pode, é celíaco, aquele pão ali é uma ameaça. Por quê? Porque não vai fazer só a pessoa passar mal naquele momento. Ela vai fazer ela desenvolver até outras doenças autoimunes. É assim que a doença trabalha. Então, a gente tem que pensar não só na nossa responsabilidade de não comer, de fazer a nossa dieta certinha, de quem tem a doença celíaca, mas, assim, da nossa relação com o outro. Então, como que a gente se relaciona com o outro? Então, como a gente vai ter essa segurança alimentar, se às vezes chega indiretamente a gente, né? Então, é disso que a gente está falando. Obrigada, Ani. Dentro dessa temática, né, do direito à alimentação adequada, o direito humano à alimentação adequada, existem 2 princípios básicos dentro da política nacional, né, que são muito relevantes nesse contexto, então, que é a organização da atenção nutricional dentro do SUS e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, essas são as 2 ações basilares, né, que a gente vê dentro da política de direito humano à alimentação adequada. Mas o que acontece, né, nesses 2 casos? Embora a gente tenha, então, um respaldo institucional, né, para poder falar sobre isso, esse assunto ele ainda é muito invisível na agenda da saúde, né? Existem alguns temas que são mais relevantes e que são mais perguntados, mas, assim, eu mesma nunca fui no hospital e alguém perguntou assim, você tem alergia de medicamento? Tem alergia de medicamento? Não. E alergia alimentar? Assim, nunca ninguém perguntou isso para mim. Minha filha já foi internada várias vezes, então é aquele transtorno. Você chega no hospital, você tem que falar, olha, mas a criança tem alergia alimentar. E aí, é intolerância à lactose? Não, não é intolerância à lactose. Aí você começa a explicar e a pessoa também não sabe do que você está falando. Então, esse é um problema que a gente enfrenta todos os dias. E não é só no hospital, por exemplo, no avião. Quando uma pessoa que tem anafilaxia vai fazer um voo e naquele voo vai ser servido amendoim, se essa pessoa é anafilática a amendoim, aquela pessoa está em risco iminente de morte. E já aconteceram acidentes gravíssimos no ar. Então, é um problema que, quando você chega na companhia aérea, eles não sabem do que você está falando. E, muitas vezes, e tem acontecido cada vez mais, de companhias aéreas negarem o direito dessas pessoas de viajarem, e essas pessoas têm que entrar na justiça para conseguir direito de viajar, porque precisa servir amendoim, porque é o que a gente tem para oferecer. Então, é uma questão assim que vai muito além do que às vezes a gente consegue imaginar. Nós, né, que falamos, que estamos assim como ativistas, né, a gente entende que é a vivência das restrições alimentares sem ter o direito dos alimentos, acesso aos alimentos, que é difícil, porque são alimentos caros, né? Muitas vezes são alimentos 3, 4 vezes mais caros do que um alimento comum. Por exemplo, quanto custa um pacote de pão no supermercado? Pão normal. Pão Puma, quem sabe? Eu não sei, gente. Eu não compro pão Puma faz anos. Não sei, R$5? R$5? Então, um pacote de 400 gramas, né? Mais ou menos, acho que 400 gramas. Aí, quando você tem alergia alimentar, ou se você tem uma restrição ao glúten, você vai lá, vai comprar um pacote de pão de 250 gramas, você vai pagar 20.
porque é o preço, é um valor muito caro. Então, a gente está falando que esse acesso ele não é para todo mundo, né? Então, é um problema muito sério isso. Isso e, além do mais, tem toda uma questão que envolve a produção e a rotulagem dos alimentos, como a Aniele colocou. A produção dos alimentos ainda está engatinhando, embora já tenha tido muitos avanços, mas a gente vê que ainda está engatinhando em certos aspectos com relação inclusive, a informação para o consumidor da segurança daquele alimento ou não para consumo, né? Então, esse são fatores de exclusão social muito fortes, né? E o resultado disso é que a gente vive numa constante sensação e num cenário de insegurança alimentar, insegurança nutricional, e vão se agravando pelas pessoas que possuem essas restrições. Quando a gente, como a Aniele bem pontuou anteriormente, quando a gente retira um nutriente da dieta, é necessário que haja uma contrapartida, né? Como uma criança que tem alergia à proteína do leite, da onde ela vai tirar o cálcio em quantidade? Uma pessoa que tem alergia que é doente celíaco, muitas vezes acaba tendo deficiência de ferro, anemia por deficiência de ferro. Não só pela falta dos nutrientes, mas, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, farinha é enriquecida com ferro, ácido fólico, mas ela não vai comer farinha. Ela não pode. Então, assim, acabam acontecendo coisas, sabe, desencadeia, é uma cadeia que vai desencadeando um elo depois do outro. E o que a gente percebe, e que a gente sabe que acontece, como a gente está tentando colocar aqui, é que todas as demandas das necessidades alimentares especiais, elas desaguam nos espaços de convívio público, sempre. E o principal desses espaços é a escola. É na escola onde todo mundo se encontra, né? A escola obrigatória, onde todas essas dificuldades vão desaguar, sejam elas por questões de obesidade, sejam elas por questões de pressão alta ou de alergia alimentar. Então, tudo isso acaba lá na escola. E eu citei brevemente, a gente tem tido, então, um número exponencial de necessidades alimentares especiais que tem, né, tipo, cada vez mais sendo escalonado por questões relacionadas à alimentação, muitas vezes, né, alimentação que não é adequada, é desequilibrada, e acaba levando a casos, né, de obesidade, diabetes e hipertensão arterial, inclusive em crianças e adolescentes. E hoje, por algum motivo que ninguém sabe ainda qual, mas que as crianças estão nascendo cada vez mais alérgicas e com reações cada vez mais persistentes. Então, antes, era muito comum um médico falar assim para você, até 7 anos passa. Hoje, o médico já fala, pode ser que você tenha que conviver com isso mais tempo, né? Então, a prevalência da alergia tem aumentado, né? Não é só entre crianças na primeira infância, mas para a vida adulta. E, além disso, a gravidade dos casos. Então, antes, era muito incomum. Quando meus filhos foram diagnosticados com alergia alimentar, eu tenho duas crianças alérgicas, ninguém conseguiu diagnosticar aqui em Piracicaba. Eu passei em 14 médicos, fui em todos os especialistas, e ninguém sabia o que meus filhos tinham. Então, quando eu consegui o diagnóstico, eu tinha um caso que meus filhos têm alergia alimentar múltipla, que é uma coisa que não era muito comum, mas que hoje eles têm vários amigos que são. Então, assim, a gente percebe que está aumentando a dificuldade de lidar com essas questões. Ninguém sabe ainda como fazer, é um problema global. Esse ano foi tema da Semana Mundial de Alergia, esse ano foi a alergia alimentar. Então, assim, é uma coisa que cada vez mais a escola, que é o espaço público onde todo mundo se encontra necessariamente, vai ter que lidar com essas questões, além das questões de diabetes, de obesidade, etc. Então, a dieta inadequada na vida dessas crianças, principalmente quando a gente fala de crianças em primeira infância, né, ela vai impactar na vida como um todo, né, e isso vai gerar desde problemas de crescimento, que acontece com as crianças que têm alergia alimentar, má nutrição, né, desnutrição, muitas vezes, falta de nutrientes essenciais e até, dependendo do caso, pode levar a óbito. Ai, nossa, que drástico. Não é drástico, porque se a gente está falando de crianças que estão nascendo com alergias cada vez mais graves. Então, uma coisa que a gente não tinha no Brasil antes era alérgico a amendoim. Isso não era uma coisa comum. Tem nos Estados Unidos, todo mundo sabe, né? Sempre tem filme que tem criança com alergia alimentar, é sempre amendoim.
Mas aqui no Brasil agora tem um monte. Então, assim, é um problema que a gente ainda não sabe como que vai fazer, como que a gente vai fazer com tudo isso, né? O problema está aqui, a gente precisa resolver. O que a gente gostaria de trazer essa visão de que a escola é um espaço de transformação para as pessoas que sofrem com NAI, principalmente crianças e adolescentes, né? Porque a escola é um ambiente potencialmente promotor da saúde e que também promove, dentro da escola, a construção de direitos e a construção da cidadania. Então, todos os diferentes se encontram na escola, né? E a alimentação que a gente promove dentro do ambiente escolar, ela é considerada, ela tem que ser encarada como um momento pedagógico. Essa noção ela vem sendo ampliada desde as políticas, desde 2009, quando a legislação de alimentação escolar ela foi modificada, né? A gente tem um programa de alimentação escolar no Brasil, tem mais de 60 anos, mas, ao longo do tempo, cada vez ele quis dizer uma coisa diferente. Desde 2009, né, a gente não fala mais de merenda escolar, é alimentação escolar, é uma coisa muito mais ampla, que envolve muito mais aspectos, tanto da nutrição física, né, e também dessas interações sociais que a alimentação promove, porque a gente nunca pode perder de vista que a alimentação é um ato social. Não existe uma criança comer sozinha, aquela criança não pode ser excluída, aquele adolescente não pode ser excluído. A gente compartilha. Quando a gente lembra da nossa infância, todo mundo deve ter essa lembrança, né, dos finais de semana na casa da avó, onde todo mundo comia, e era bolo, e era não sei o quê. E isso é uma coisa, como que essas crianças que têm necessidades alimentares especiais, o que vai acontecer com elas? Como que isso vai ser gerado? Como que é dentro delas? Né? Então, essa é uma questão que a gente precisa, não pode perder de vista. A alimentação é sempre um evento social, e a gente precisa, e dentro da escola ele é um evento pedagógico. Né? Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, esse cuidado com a alimentação escolar, ele tem que ter, é como se fosse um triângulo, onde a gente tem a família, a escola e aquele estudante que tem a necessidade alimentar especial. Então, a gente está falando desse triângulo. É claro que, dependendo da idade, a gente vai dando mais autonomia para essa criança, esse adolescente que tem necessidade alimentar especial, para ele participar das próprias discussões dentro da escola, tanto para ele conseguir se cuidar de si mesmo, quanto de entender o que está sendo feito ali para que ele possa se alimentar de forma adequada, né? Porque as crianças elas têm medo, né? Depois de sofrer 1, 2 reações, o seu filho tem medo de comer. Ele tem medo, ele chora, e ele tem medo de quando você não está perto. E eu sei que, para mim, é especialmente interessante, porque minha filha mais velha, ela teve reações durante muito, muito tempo. Ela sofreu muito. E numa das escolas que ela foi matriculada, ela não queria se alimentar, ela não queria comer, ela tinha medo. Então, a gente chegou numa conclusão que era importante que ela fosse apresentada para a merendeira, para ela conhecer a merendeira, para a merendeira conversar com ela, para ela saber que aquela merendeira ia fazer uma comida que ela podia comer. E aí, recentemente, ela não queria se alimentar na escola, a gente foi conversando, ela falou assim, mamãe, tem outra merendeira na escola. Então, eles têm esse medo. Imagina, ela tem 6 anos. Imagina como que é você, com 6 anos de idade, ter medo de se alimentar. Imagina, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu comia comida do chão, né? Tipo, nunca parei para pensar nisso. Mas hoje é uma realidade dos meus filhos. Eles têm medo de comer em determinados lugares, em casa de pessoas que a gente não conhece. Meu filho tem 4 anos, ele sabe que ele não pode pegar da mesa. É uma coisa que a gente tem que treinar todos os dias, tem que explicar todos os dias. Então, assim, é um tema muito sensível, principalmente para eles, que são tão pequenos. Né? Então, a gente precisa ter esse formato, pensar nesse triângulo. Né? Então, só para que a gente ressaltar bem, eu quis trazer a fala dessas autoras, né, que eu achei que era muito válido nessa apresentação. Então, não se trata de criar sufocantes laços de dependência, e sim de confiança que permitam a ajuda e a corresponsabilização das pessoas na promoção da saúde. Então, é muito importante isso. O pai e a mãe, eles são responsáveis. A escola é responsável.
quem faz a comida é responsável, quem faz a gestão dessa alimentação é responsável também. A gente não pode falar para a família, a gente deixa você trazer comida de casa, então. Né? Não é assim que a gente trata, isso não é incluir. A gente está jogando um problema para o lado. Incluir é uma dimensão muito maior, é trabalhar todo mundo junto, naquela mesma situação. Então, para que esse laço de confiança, é necessário que o cuidador do escolar se sinta envolvido e ligado ao mesmo, e exerça a responsabilidade de garantir que suas necessidades sejam atendidas. Então, quem são esses cuidadores dentro da escola, que é o que a gente está falando agora? São os pais, os responsáveis, as merendeiras, os gestores da escola e da alimentação e os demais membros da comunidade escolar. Porque a gente tem que saber que, em determinadas fases da vida, todo mundo naquela sala vai estar muito atento se seu filho tem alergia alimentar ou não. O bullying contra crianças e adolescentes com alergia alimentar é uma realidade muito séria. Já provocou vários óbitos em outros países e é um problema sem solução, porque conforme aumenta a violência do bullying e também aumenta essa questão dos óbitos, né? Recentemente teve uma menina que morreu porque ela era alérgica a abacaxi, e foram lá e pegaram e passaram abacaxi na menina, achando que ia ser só alguma coisa assim, que ela ia ter... Ela morreu. Nos Estados Unidos, alguns parques estavam amanhecendo com pasta de amendoim passado nos brinquedos. Então, assim, como que a gente vai tratar dessa questão? Como a gente faz para tratar do bullying com essas crianças e com esses adolescentes? Esse assunto precisa ser tratado dentro da escola, né? É uma dimensão escolar, precisa ser tratado lá dentro. Então, no contexto, todo mundo tem que unir esses esforços, então, para diminuir as condições de vulnerabilidade e exclusão, porque também tem essa questão. A gente tem exclusão social muito forte, às vezes não dentro da escola, onde a gente consegue manejar, fora da escola. Então, vai ter uma festa de aniversário. Seu filho nunca vai ser convidado, porque, mas aquela criança não pode comer nada. Então, se a gente se essas famílias que fazem parte da comunidade escolar, elas também não estão alertas para essa questão, elas acabam promovendo a exclusão, né, fora do ambiente escolar. Então, o que adianta uma escola onde meu filho é amigo de todo mundo, mas aí sai da porta para fora, não é mais problema da escola, não é mais problema de ninguém, e essa criança não vai ter interações sociais. Então, esse assunto precisa ser abordado com os pais, com os responsáveis, porque existe, sim, preconceito com relação a necessidades alimentares especiais. Dependendo da condição, as pessoas ficam ainda mais alarmadas e tal, né, achando que vai pegar, que, pelo amor de Deus. Então, é uma coisa que a gente precisa trazer. É uma coisa que precisa ser trabalhada, especialmente com adolescentes. E só para retomar alguns conceitos, né, como eu já tinha dito antes, então, na fala da Mantoan, que há diferenças e há igualdades, nem tudo deve ser igual e nem tudo deve ser diferente, isso é retomado dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando você tem lá no PNAE dizendo que a gente tem um tratamento igual para alunos sadios e tratamento diferenciado para os alunos portadores de necessidades alimentares especiais. Então, esse tipo de paralelismo, né, a gente fala de equidade, ele é retomado dentro do Programa de Alimentação Escolar. Existem, hoje, duas legislações que eu vou citar aqui, que são as principais. Primeira é a legislação 12.982, de 2014. Essa lei é uma lei que ela acrescentou um parágrafo, né, no PNAE, onde é explícito agora que, para os alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada, em virtude de estado ou condição de saúde específica, será elaborado um cardápio especial, com base nas recomendações médicas e nutricionais, avaliação nutricional e demandas nutricionais diferenciadas. O PNAE já falava isso nas entrelinhas, né? Muitos lugares já sabiam que, nas entrelinhas do PNAE, você entende que todo mundo precisa ser contemplado. Mas era necessário que isso ficasse ainda mais claro. Então, em 2014, isso ficou mais claro. Essa lei tinha 180 dias para entrar em vigor, então, essa lei vale desde 2014. E, muito recentemente, né, esse ano, a gente teve uma outra legislação, agora essa específica para o Estado de São Paulo. É uma legislação muito mais ampla, que amplia essa questão desse tripé, entre escola, família e aluno. É uma legislação que ela vai falar a seguinte coisa, que é vedada a discriminação à criança e ao adolescente
portador de deficiência ou qualquer doença crônica nos estabelecimentos de ensino, creche ou similares em instituições públicas ou privadas. Isso é uma inovação dessa legislação. O PNAE, ele só versa sobre escolas públicas, porque o programa de alimentação escolar ocorre dentro das escolas públicas. Essa lei estadual, ela diz que não é só nas escolas públicas. Isso também está nas entrelinhas da alimentação. Se você ler toda a bagagem, né, do direito de alimentação, você sabe que, independente da sua escola ser pública ou particular, você precisa incluir as crianças e os adolescentes. Mas agora isso está mais explícito e trouxe, inclusive, penalidades administrativas para quem não cumprir essas coisas, né? E uma coisa muito especial dessa lei é que ela fala que o estabelecimento de ensino deve capacitar o corpo docente e a equipe de apoio. Então, agora, além da escola ter que realizar realmente a inclusão alimentar, eles também precisam fazer a capacitação. E isso é especialmente importante quando a gente está falando de crianças que têm anafilaxia. E, né, junto com esse arcabouço, né, que são essas duas legislações, o FNDE lançou, em 2017, esse caderno, que é um caderno de referência para necessidades alimentares especiais. Ele é um material de apoio oficial, onde ele versa sobre muitos pontos, e um deles é sobre como que o fluxo deve acontecer nas escolas públicas. O fluxo, então, nas escolas públicas é a partir do diretor da escola, né? A gente sabe que em muitas localidades isso ainda não está implementado, mas isso deveria estar implementado porque é uma lei, como eu disse para vocês, de 2014. Então, é o diretor da escola o principal responsável, a porta de entrada para essas questões, para que isso seja encaminhado aos gestores, né? O que esse guia vai trazer? Ele vai mostrar o que as escolas devem fazer, né? Como, por exemplo, identificar os alunos que têm necessidades alimentares especiais, então é necessário fazer um levantamento. Então, quando fazer esse levantamento, né? Como que o município ou o estado faz esse levantamento? Isso a gente tem que saber como essas coisas funcionam. Esses alunos têm que ter fichas atualizadas de atestado médico. É necessário que se garanta a elaboração de um cardápio especial, mas não apenas a elaboração, mas também a aquisição de produtos industrializados com rótulos adequados. O PNAE, desde 2014, então, prevê essa alimentação escolar que seja feita para os alunos. Então, isso significa que o dinheiro que você recebe, né, que o município recebe e os estados recebem do FNDE, ele já está contemplando a refeição dessas crianças. Então, assim, a gente sabe que o programa de alimentação escolar, o dinheiro do FNDE é complementar, né? Embora a maioria dos municípios usem só o dinheiro do FNDE para fazer a aquisição, mas teve um aumento em 2018, e então o direito está lá, o dinheiro está lá, a gente precisa saber como administrar e como fazer com que essas coisas aconteçam, como elaborar esses editais e nunca perder de vista que o N, né, o número de portadores de necessidades alimentares especiais, está aumentando. Eu não estou falando só de crianças com alergia, nem só de crianças com intolerância, nem de doença celíaca, mas os diabéticos, eles estão incluídos, os obesos estão incluídos, e qualquer criança que tenha qualquer problema de colesterol alto ou doença do coração, qualquer coisa, qualquer condição que exija uma dieta especial, é necessário. A legislação já prevê isso, tá? E também ele fala sobre que é necessário estabelecer essas práticas de manuseio, justamente para evitar a contaminação com o alérgeno ou ingrediente que essa criança não pode receber. E para além da alimentação, então, a gente tem outras questões, né, que a gente tem também ingredientes alimentares no material didático. Né? Eu fiquei surpresa quando eu soube que tem leite no giz da lousa. Eu fiquei assim, como assim tem leite no giz? Tem leite no giz, tem leite dentro da bexiga, tem leite em todos os lugares, e a gente não sabe. Então, é preciso olhar para essas questões também, porque não é só na hora de comer, é na hora do trabalho com sucata, é na hora de modelar massinha, é todo esse momento. A gente precisa estar atento a tudo. Então, as atividades pedagógicas têm que ser orientadas com relação a esses gatilhos, inclusive nas festividades escolares. Toda festa que acontece dentro da escola é um evento pedagógico. Para que a gente vai ter uma festa se ela não tem caráter pedagógico? Então, primeiro começa daí a discussão. Então, se vai ter uma comemoração, todos os alunos têm que ser contemplados. E se tiver cantina? Se tiver cantina, a cantina tem que ter
alimentos especiais. Ela tem que fornecer esses alimentos especiais para as crianças que vão... Se tem um alérgico, se tem um celíaco, tem que ter alimento para eles lá também. E, especialmente, né, como se preparar para situações de emergência. É um documento bastante rico e que ele vai pincelar um pouco sobre essas coisas. Né? E sempre lembrando, então, que a igualdade de acesso e a permanência nas escolas é um dever, né, da educação pública e privada. Então, tem que ser garantido que essas crianças elas permaneçam sem alimentação. Imagina uma família vulnerável que não tem alimentação para essa criança. Pode ser que ela esteja numa escola pública, pode ser que esteja numa escola particular, dependendo do caso, mas assim, são questões que precisam ser sempre contempladas. A gente não pode deixar que essas crianças saiam da escola porque não tem alimento para elas, né? E sempre, então, como eu falei já falei que já deve ser englobado então nas refeições e não só nas refeições, né? E eu queria que a Aniele viesse falar um pouquinho sobre os obstáculos, né, para a gente finalizar isso e para ir para a nossa atividade. Bom, pelo que a gente já apresentou para vocês, eu acho que deu para vocês perceberem como que é um tema muito complexo, né? E cada condição exige um tratamento, uma conduta, um manuseio específico. Então, a gente não tem que saber só de uma, mas, às vezes, no contexto escolar, de várias. E tem que acomodar essas várias situações. Então, quais são os obstáculos que a gente percebe? Bom, são condições que são mais atuais, né? Então, antes a gente não ouvia falar muito de alergia alimentar, de doença celíaca. Então, a gente enfrenta muito desconhecimento no tratamento das condições. Então, quando a gente chega à escola, às vezes ela desconhece a aplicação, né, do programa, ela desconhece como que a doença funciona, como faz o manuseio da doença, às vezes ela desconhece que o caminho, por exemplo, para você adquirir um alimento especial é muito mais rápido, ele permite uma compra diferente da compra que você faz naturalmente na escola, por conta de ser especial, mas desconhece tudo como isso funciona. E, às vezes, isso acaba configurando como um obstáculo para receber a criança naquela escola. Então, um obstáculo muito comum que a gente percebe é isso. Então, às vezes, a gente já chegou a ouvir, né, cuidado que você reivindica, porque pode ser que ano que vem a sua matrícula não saia, né, porque é muito difícil acolher seu filho aqui no ambiente escolar. Sendo que a escola não pode fazer isso. Ela não pode rejeitar uma matrícula por uma obrigação que o Estado, que é o governo, que a legislação entende como do Estado, né, que é fornecer um ambiente escolar seguro para a criança, né? Então, falta muito isso. Falta essa capacitação e o que a gente percebe é que a política pública foi desenhada, então tem uma legislação que trata do tema, mas ela não esmiuçou como aplicar essa legislação no dia a dia da escola. Então, como que chega essa informação ao diretor? Como o diretor repercute essa informação entre professores, merendeiras, as pessoas que cuidam das crianças, os B10 e os próprios professores? Como que eles abordam o tema na escola, né? Porque a gente não vê capacitação em torno disso, né? Às vezes, a gente recebe o bullying dos próprios professores. Né, assim, a gente que convive, a Elô falou, a gente tem 1 milhão de história horrorosa para compartilhar, porque é uma vida dura. Ninguém queria passar por isso. Mas é ruim, porque não existe um reconhecimento de que não é possível a gente cuidar do nosso filho sozinho. Não existe essa bolha que as pessoas querem que a gente coloque o nosso filho. Porque ele vive num ambiente que está cheio de pessoas. O meu filho é o anafilático ao amendoim. E é super difícil, porque, assim, se eu convido... por exemplo, vou ser convidada para uma festa. Aí eu tenho que decidir se eu vou criar coragem de falar para o pai daquela festa, se eu vou perguntar se vai ter amendoim. Porque, se tiver, eu não vou. Mas, se ele falar que vai ter, eu vou falar que eu não vou porque tem amendoim. E daí eu crio uma situação de constrangimento, porque ele vai falar assim, será que ela espera que eu não ofereça o amendoim? No íntimo, eu espero. Porque eu quero que meu filho tenha interação social, né? Então, é muito complicado porque, assim, as pessoas não percebem que elas também são parte do problema para mim. Elas só enxergam o meu filho como problema, mas, para mim, o problema são os outros.
Porque, assim, eu sei fazer a dieta dele dentro da minha casa, na escola a gente já se alinhou com relação a isso, mas o mundo é maior do que esses dois espaços, que é o meu lar e a escola, né? O mundo é a vida, é isso. É o avião, que não pode andar, porque a empresa aérea oferece amendoim, está todo mundo fechado ali no ambiente com amendoim. Então, é uma situação bem complicada. E daí, como a gente vai passar isso para as pessoas se as pessoas estão pensando que elas estão fazendo um favor para a gente? Porque se as pessoas desconhecem, elas não se responsabilizam, elas pensam que é assim, então eu posso escolher se eu vou atender sua necessidade ou não. E isso é muito complicado, porque isso é o agente promotor da exclusão. Porque, por exemplo, se o professor não trabalha as questões de necessidades alimentares especiais no ambiente da classe, se as crianças ali, que são as pessoas que estão juntinho com as crianças que têm as necessidades especiais, né? Se elas não têm conhecimento do tema, como que elas vão promover a saúde para aquela criança enquanto elas estão interagindo com aquela criança? Porque a ignorância, a gente já sabe o que acontece com a ignorância, né? A ignorância leva ao preconceito, leva ao bullying. E se a gente não trabalha esses temas, a gente reproduz os preconceitos. Então, por exemplo, a gente que tem crianças assim, com necessidades, um exemplo muito simples, assim, meu filho recentemente foi curado de várias das alergias dele. Então, agora ele já está topzera, digno de ser convidado para a casa dos amiguinhos, porque antes não era convidado. E as pessoas não têm vergonha de falar isso. Elas chegam para mim e falam assim, Niele, agora eu posso convidar o Bernardo para ir na sua casa, na minha casa. E elas falam isso com uma alegria, porque elas querem receber o meu filho, mas elas não pensam no quanto que o meu filho queria ser acolhido naquele momento que ele percebia exclusão. E uma criança, miniquinha, assim, petitico, assim, que quer estar brincando com as crianças, que vê as crianças falando das programações do fim de semana, e ele não faz parte daquilo. Então, quanto que a gente é responsável por isso tudo? Na escola, o fato de não ter esse fluxo que vai do diretor, que vai para a merendeira, que vai para o professor, que chega nas crianças, que depois atinge os pais, ele é muito promotor de exclusão. Por quê? Porque se o diretor não abraça o tema, a gente não consegue comprar o alimento especial. E daí reforça aquela situação de, tipo assim, traz sua comida, né? Você está preocupada com a saúde do seu filho, traz você a sua comida. A gente vai quebrar esse galho para você, porque não pode chegar comida externa na escola, né? É um princípio da vigilância sanitária. Não pode, se a escola produz a comida, tem que ser tudo no ambiente escolar, produção. Mas a gente quebra seu galho, fica aqui entre nós. E daí também não alarma, né? Porque seu filho é diferentão, né? Mas o meu filho é diferentão, não alarma, mas fica aquele estigma em torno dele. Por que ele faz aquela comida separado? Né? Por que nessa comemoração ele não pode participar? Porque assim, tipo, a gente está pensando assim, no contexto de escola, é um relato comum de quem tem necessidade alimentar especial ou alergia alimentar, de a escola promover uma festinha no horário escolar, com público-alvo crianças, né? E daí tira aquela criança e põe dentro numa sala sozinha, porque ela não pode ter contato com o alérgico que a escola está oferecendo espontaneamente. Então, por exemplo, Páscoa é um inferno para quem não pode leite. Por quê? Porque, às vezes, ela não pode não só não comer. Às vezes, ela não pode receber um beijinho do amiguinho que comeu ovo. E eles estão comendo ali. Às vezes, a criança tocou, o chocolate derreteu, está na mão, não lavou. Então, o fato de não ter esse conhecimento impede muito desses cuidados, até de higiene, né? Tipo, começar o professor a criar o hábito, assim, vamos todo mundo lavar a mão, vamos lavar a mão com mais frequência. Teve contato com o alimento, vamos lavar as mãos. A higiene é muito importante, porque a higiene também pode causar reações adversas naquelas crianças que não podem ter contato com determinado tipo de alimento, né? Então, a gente percebe muito esse obstáculo. Da implementação da política pública na prática. Então, tem a legislação respalda e nos oferece o direito, porém, o desconhecimento leva a uma morosidade maior na aplicação do direito, né? Para a gente obter esse direito. E o outro é a questão de não ter o reconhecimento no espaço que é social. A comida ela a gente falou, né? É um hábito social, ninguém come sozinho porque quer,
né? Às vezes a gente come porque precisa, está numa correria, etc. Mas não existe almoço de domingo sem uma galera da família, né? Tipo, almoço de família sem a família. Não existe churrasco sem as pessoas que compõem isso. Só que, se a gente pensar só em nós, excluir o outro fica aquela pessoa que nunca está em nenhum lugar. E daí, em que medida a gente é responsável pelo outro, pelo bem-estar do outro e por aquilo ali? Em que medida a gente tem que se acomodar, para naquele momento, que é um momento ínfimo na sua vida, comparado a que aquela pessoa vive 24 horas por dia, se você é capaz de acomodar essa necessidade especial para você viabilizar um convívio, para a pessoa ter uma memória de lembrança, de estar na casa dos avós, porque os avós aprenderam a fazer um bolo especial para receber o netinho e oferecer uma comida, em vez de parar o convívio com o neto. Acontece, tá? Tudo isso que eu estou falando é horrível, mas é comum, na realidade, quem tem necessidade alimentar especial. A gente fica muito excluído socialmente, até por isso que a gente se junta aqui, ó, porque daí é mais fácil, a pessoa já sabe o que rola, enfim. Mas a gente esbarra muito nisso, não ser convidado para os lugares, e etc. E, às vezes, é só uma questão assim, de conhecimento, né? Porque tem 1 milhão de comida que a gente come, né? Quem não pode, não pode 1, 2, 3 alimentos, 4. Enfim, mas assim, dentro do universo de alimento que a gente tem, é muito pouco. Então, às vezes, assim, falta conhecimento para a gente poder lidar, e isso só vai acontecer se a gente tiver a boa vontade de ter troca, né? Então, era isso. Obrigada. A gente vai propor agora uma atividade que a gente gostaria que vocês separassem em grupos para a gente fazer essa atividade, né? A gente está fazendo um curso aqui, a gente gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito dessas coisas que a gente colocou. Mas só que antes eu vou falar uma coisinha para vocês, que é o seguinte: vocês receberam um material aí dizendo que, eu acho que eu preciso do moço da informática aqui. Dizendo que a gente vai disponibilizar para vocês um drive, né? É um drive compartilhado, que tem uma infinidade de materiais que nós selecionamos. Então, assim, os e-mails que vocês usaram na inscrição, né? A gente vai ver ali quem veio, a gente vai liberar nesses e-mails para acesso nesse drive. Esse drive, então, ele tem desde vídeos que tratam sobre o assunto, até materiais oficiais e outros materiais complementares que, assim, vocês podem acessar e ver ali como funciona. Então, são várias coisas e acho que é muito interessante porque enriquece. E, inclusive, vocês podem levar isso para outras situações, né? Então, como está escrito aí na folha que eu sei que vocês receberam, então vocês não fiquem preocupados que nós vamos mandar isso para todo mundo, tá bom? Não, eu queria só mostrar o que tem no Drive, mas deixa, não tem problema. Não, fica de surpresa. Aí, na hora... Não tem problema. Depois a gente mostra que vai ficar aberto, aí vocês veem que é bastante conteúdo e a gente tentou selecionar assim, coisas diversificadas, tá bom? Bom, então, para trabalhar um pouco do que a Elo e a Aniele mostraram aqui, nós trouxemos 3 casos para vocês, do ponto de vista de 2 interlocutores, da escola e da família. Então, eu queria dividi-los em grupos agora para distribuir isso para vocês. Quem aqui... Pronto? Melhorou? Quem é representante, quem é familiar aqui de alguém com necessidade alimentar especial? Só você? Quem é da escola? Seja professor, diretor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, como a gente faz a divisão? 2 grupos? Peraí. Quantos grupos que as pessoas têm que se dividir? São 6 grupos. Nós temos quantas pessoas? Só tem um. Da escola? Acho que vão dar. São 7 pessoas, acho que vai ser 4 e 3. Pode fazer roda?
O pessoal que é representante da escola, eu vou pedir para vocês fazerem uma roda, por favor, 2 rodas, 2 grupos. São 7 pessoas, se eu não estiver enganada. Quem está da escola? Venham aqui na frente. Posso pedir para você pular para trás? Para a gente usar as cadeiras aqui? Pode fazer uma roda, 2, na verdade, 2 grupos. Aqui já tem outro. Acho que aqui é suficiente. E os demais a gente divide como? Esses são da escola? Então pode dar. Da escola, gente, aqui e aqui, por favor. Isso, aqui e aqui. São 2, tem que ser mais ou menos distribuído. Quantas tem aqui? Você também é da escola? Fica bem pertinho delas, senta aqui junto com elas. Assim, a senhora também é da escola? Sim? Isso, pode dar para elas aqui. Tá. Você é da escola? Ó, pessoal, só para vocês saberem, a gente entregou, então, uma cartolina que a gente gostaria que vocês colocassem as respostas. Vai ser mais ou menos um tempo de 20 minutos para vocês discutirem aí e encontrarem as respostas que vocês acham que são... Que devem ser para essas perguntas. Aí a gente vai fazer uma leitura dessas respostas e discutir um pouco sobre isso. Tudo bem? Tá bom? Vai ser 20 minutos.